Bom dia a todos. Com a graça de Deus, declaro aberta essa sessão solene, proposta pelo deputado Silvio Camelo, em comemoração, em homenagem aos 10 anos de falecimento da Major Enfermeira Elza Cansação. E esta casa, neste momento, se sente muito honrada em fazer essa comemoração. O deputado Silvio Camelo, quero fazer até um agradecimento especial, que me convidou como vice-presidente para iniciar os trabalhos dessa casa, que muito me honra e me orgulha. Sou filho de militar, meu pai passou 21 anos no Exército Brasileiro. Assim, quando a gente ouve os dobrados, quando a gente ouve a banda se apresentar, isso emociona muita gente. Eu passei minha vida toda participando dessas homenagens, no 20BC na época, depois na 20ª CSM, onde meu pai passou 16 anos. Roberval? Então, é uma coisa que muito me orgulha. E, a priori, quando eu pensei em escolher uma função, uma profissão, assim, uma coisa apaixonante, eu ia ser militar. Tanto é que fui indicado para ir para o NPOR na época que passei no vestibular da UFAL. E logo depois meu pai enveredou na política, a convite do governador do estado, e passou 20 anos na companhia do nosso querido Arnaldo Camelo, que está aqui presente, vereador, pai do deputado Silvio. E a gente assim sempre teve, a gente que é muito família, que é muito ligado, que tem esses laços intrínsecos, a gente sempre, pela paixão, pela admiração que tem pelo pai, procura seguir o caminho dele. Então, a primeira paixão foi o Exército, depois foi a política, que continua até hoje. Nossa família já tem 52 anos de mandato no estado de Alagoas. Meu pai foi vereador 20 anos, eu fui vereador 20 anos, estou no segundo mandato de deputado. Hoje meu filho está no segundo mandato de vereador da capital, graças a Deus, dentro das nossas limitações, procurando dar o de melhor que a gente tem à nossa sociedade. Então, deputado Silvio, parabéns pela iniciativa. Se o velho Galba tivesse aqui, estaria muito assim, emocionado com um momento como esse. Ele era muito amigo da Major Elza. Então, nesse momento, nós iremos fazer a composição da mesa. Quero iniciar chamando o propositor dessa sessão, deputado estadual Silvio Camelo, fazer parte da mesa. Queremos convidar nesse momento o vereador, que eu tive satisfação também de ser parlamentar com ele, que aqui representa o Parlamento Municipal, o vereador Eduardo Canuto. Quero, nesse momento, convidar o Major Rodrigo Dionísio Giacomelli, comandante em exercício do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada. Convidamos também a Tenente Márcia Quinelato, representando o comando da Capitania dos Portos do Estado de Alagoas. Convidamos, fechando o ciclo das Forças Armadas, o Tenente Oséias da Silva Moreira, representando o comandante da Aeronáutica do Estado de Alagoas. Queremos convidar o doutor Arnaldo Camelo, escritor, e também vereador por Maceió durante muitos anos, e que aqui nos prestigia no dia de hoje.
convidamos o doutor Romani Holland Cansanção, moto-presidente da Associação dos Ex-Combatentes e Amigos do Museu da Segunda Guerra. Convidamos também o doutor Robervaldo Davino, ex-combatente e presidente da ADEPOL. Queremos convidar também o doutor Bergson Toledo, que é aqui delegado da Polícia Federal aposentado e representando o Sindicato dos Delegados do Nordeste em Alagoas. Convidamos o querido amigo Eduardo Guimarães, presidente da SOEMAR. E, nesse momento, com muita honra e orgulho, convidamos o senhor Leopoldo Gama Filho, que é sobrinho neto da homenageada. Formada a mesa dos trabalhos dessa sessão solene, queríamos solicitar da nossa querida banda do Exército Brasileiro para que todos de pé possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Agradecemos à banda do Exército Brasileiro, eu tenho que parabenizando pela belíssima apresentação. Nesse momento eu quero passar a palavra ao propositor desse momento solene e importante para o nosso estado de Alagoas e principalmente para o Parlamento Estadual, o deputado Silvio Camelo.
Excelentíssimo senhor deputado Galba Novaes, vice-presidente dessa casa, que preside os trabalhos nesta manhã, ilustríssimo doutor Romani Roland Cansanção Mota, presidente da Associação de Ex-Combatentes e Amigos do Museu da Segunda Guerra. Pouca gente sabe, mas o doutor Romani ele faz parte da história da minha vida, porque ao chegar na UAB, recém-formado, o doutor Romani era presidente da UAB e a minha primeira carteira de advogado foi assinada pelo doutor Romani. E posso dizer que foi através da sua gestão que iniciei a minha vida assim, política, tendo um momento de muito trabalho, de muita ebulição da OAB, e naquele instante teve um papel fundamental e preponderante, como em outros instantes também, nas questões sociais, principalmente do nosso Estado. Parabéns, doutor Romani. E foi ele quem veio ao meu gabinete para juntos podermos elaborar e sermos o propositor dessa bela homenagem. Ilustríssimo senhor doutor Robervaldo Davino da Silva, vice-presidente da Associação dos Ex-Combatentes, presidente da ADEPOL, doutor Bex Toledo da Silva, delegado de Polícia Federal, aposentado e representante do Sindicato dos Delegados do Nordeste em Alagoas, meu amigo Leopoldo Gama Filho, sobrinho neto da homenageada, que representa nesse momento toda a família da homenageada, Major Rodrigo Dionísio Giacomelli, comandante em exercício do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, Tenente Oséias da Silva Moreira, aeronáutica, representando a aeronáutica aqui, o comando aéreo local, Tenente Márcia Chinelato, que representa aqui o capitão dos portos, Eduardo Guimarães, presidente da SOAMAR, nosso amigo, doutor Arnaldo Camelo, médico, escritor, e desde que nasci chamo de pai. Ele costuma discursar dizendo que é meu filho, e agora eu tenho que vir para cá dizendo que é o meu pai, hein? Com muita honra e orgulho. Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Canuto. Canuto também é outra pessoa que goza muito de amizade. Fomos juntos do Partido Verde, nos elegemos juntos, e foi um grande companheiro, tanto meu como do deputado Galba Novaes, na Câmara de Vereadores. Gostaria de saudar os demais presentes, na pessoa, pedindo vênia a todas as demais autoridades aqui presentes, na pessoa do Coronel Ronaldo, que está ali, nosso amigo de sofrimento azulino esse ano, Coronel Ronaldo, mas estamos juntos aí na batalha do próximo ano. Meu amigo Lino Fonseca, da ABIN, está aqui presente também. Os representantes da AMBAL, Mariano, presidente, e Genaldo, que está aqui presente também. Gostaria de saudar todas as academias que estão aqui presentes, na pessoa da nossa amiga Cláudia de Bulhões, que muito engrandece esse evento. Gostaria de saudar também Nara Núbia, presidente da ALANE. Gostaria de saudar também a escritora Petrúcia Camelo, presidente do Grupo Literário Café, Vinho e Arte, e os demais membros dessa seleta plateia. Sintam-se todos saudados nesse momento. Ilustríssimo presidente Galba Novaes, meus senhores e minhas senhoras, homenagear é preciso, principalmente quando as imagens do homenageado evocam reminiscências e confirmam episódios, se fazem presentes aos sentidos. A memória alavancando pontos de referências que fazem apresentar a grandeza das obras realizadas. Assim, se explica de modo mais coerente o desejo, a necessidade que o ser humano tem de homenagear, pois, enfim, já tudo o que foi realizado e entregue. É preciso lembrar que, caso contrário, o esquecimento absolve a sepultura. Tem-se, então, nessa solenidade de homenagem póstuma promovida pela Assembleia Legislativa, conjuntamente com os que compõem a diretoria do Museu da Segunda Guerra Mundial, em especial o seu diretor, Dr. Romani, a saudação à memória da Major Elza Cansanção Medeiros.
invocamos o que se lê em Confissões de Santo Agostinho, abre aspas, quando as palavras não conseguem mais alcançá-las e nem tocá-las, mas a sua vida pregressa é feita de inúmeras realizações, não a deixa morrer na morte, mas viver na vida. Fecha aspas. Senhor presidente, demais convidados, com essa citação de Santo Agostinho, que reverbera o que de fato se dispõe essa solenidade de homenagem póstuma, que faz refletir sobre o que tudo representou e ainda representa para a nacionalidade brasileira, para amigos e familiares, a saudosa e venerável Major Elza Cansanção. Inicialmente, nos dirigimos para o passado das vivências da família Camelo, que teve a honra, por meio de um de seus antepassados, Pedro Camelo, que era funcionário e residente da usina Alegria, em Murici, ter convivido de perto com a enriqueta e cordial Elza Cansanção Medeiros, ainda jovem, muito jovem, que sempre vinha passar as férias junto aos seus familiares na usina daquela região, que não era uma presença pesada ou mimada, como bem dizia Pedro Camelo, mas era uma presença jovem, bonita, cheia de alegria e energia, para tudo inventar para tudo inventar, e que logo se afastou da usina para ingressar nas fileiras da Segunda Guerra Mundial. E assim deu início ao desenvolvimento de sua vida recheada de talentos e tendências. Mas a reflexão é prendida por ela em meio de inúmeras atividades envolvidas que a empurravam para diferentes direções. No entanto, conseguiu estabelecer uma relação identitária, sobretudo com as atividades da carreira militar. O seu amor à pátria. Foi agraciada com inúmeras medalhas de condecorações, denominada como a mulher do Exército mais condecorada do Brasil, e deixou para os alagoanos um fato inusitado, a criação do Museu da Segunda Guerra Mundial, em 14 de março de 1996, que é dirigido pelo chefe da 20ª Circunscrição do Serviço Militar. Major Elza Cansanção Medeiros viveu intensamente e muito contribuiu para o Exército Brasileiro e para a nossa nação. Sua ausência física há 10 anos nos reuniu nesta manhã de solenidade póstuma em sua honra. A nossa gratidão. Descanse em paz, Major Elza, como se tivesse a dormir o sono dos justos. Muito obrigado a todos. Ao tempo que parabenizamos mais uma vez o deputado estadual Silvio Camelo pela brilhante iniciativa, nesse momento queremos convidar o doutor Roland Cansanção, presidente da Associação dos Ex-Combatentes e Amigos do Museu da Segunda Guerra, para que da tribuna dessa casa faça as homenagens aos agraciados pela medalha Elza Cansanção. Presidente Galba, peço permissão a Vossa Excelência para que possa saudar a esta mesa com quem tenho a honra de dividir uma das cadeiras, as pessoas dos 3 detentores da comenda Elza Cansanção, que é o vereador Eduardo Canuto, o deputado Silvio Camelo e o escritor, professor e médico Antônio Arnaldo. Também peço a esta seleta plateia que me permitam saudar a todos nas pessoas dos representantes das várias entidades aqui presentes, entidades do esporte, entidades literárias, clubes de serviço. E aí eu cito o Rotary, cito através de Cláudia Bulhões, cito a Alane, cito o meu Lions de Maceió Pajuçara, representado pela cantora, escritora e compositora Madalena Cunha. Enfim, é uma satisfação muito grande. Mas, presidente Galba, estávamos, não vou falar da Major Elza, porque quem vai fazer uso em nome da associação é o companheiro vice-presidente da Associação dos Ex-Combatentes, o companheiro Robervaldo Davino, com quem tive a honra de servir o Exército
Quero trazer apenas algumas curiosidades. Primeira curiosidade a Major Elza foi promovida a major do Exército no ano de 1976. Era o ano que nós estávamos fazendo o NPOR. Eu, Davino, Coronel Cleberon, José Leonardo, o bispo, cadê o bispo? Aí o bispo aqui, e vários outros. Então, até 1976, eu encontrava com Major Elza e tinha o contato com ela quando ela visitava a minha mãe. Chegava, a minha mãe era cabeleireira, Madame Regina, os mais antigos conheceram, e ela sempre que chegava do Rio ia visitar e era o contato. Mas depois que eu servi o Exército, ela quis até, uma curiosidade fantástica, os meninos que eu digo, esses senhores da minha turma, tinham até uma curiosidade, porque o meu nome de guerra foi Roland, e ela chegou aqui, major, empoderada, mulher, disse, você vai mudar o nome de guerra para Cansanção. Não, deixe quieto. Seria uma gozação, porque eu já tive seria bullying naquela época. Mas eu preciso fazer esses fatos, esse registro, porque, a rigor, durante toda a trajetória da Major Elza, que eu acompanhei mais de perto depois que serviu o Exército, quando ela foi fundar a Associação dos Ex-Combatentes, chamou o general Santa Rosa para que a gente pudesse fazer essa fundação, e eu não pude assumir a presidência da associação de imediato, porque na mesma época, e o Silvio é testemunha, mas vários são, eu estava presidente da OAB. Gilberto Irineu, que está ali também, nos acompanhava naquela empreitada. E como presidente da OAB, não sobrava tempo para assumir o Museu da Segunda Guerra. Mas por essas razões, foi por essa razão que quem sempre acompanhou a Major Elza, e é preciso fazer o registro nesta Casa Legislativa, foi uma das primas que eu mais tive contato, por conta dos seus pais, o Carlito Cansanção, a Nadir, com quem eu tanto convivi também na minha infância. Eu lembro quando o Carlito foi fundar o Motonáutica, levou meu pai assim carregado para ser sócio fundador do Motonáutica, porque era uma coisa maravilhosa. Mas essas curiosidades eu gostaria de falar para registrar que tenho a satisfação de dividir esta sessão solene desta Casa Legislativa com Leopoldo Gama, que é filho de Maria Antonieta, vou chamar de Carlos André, que também foi ali, mas de qualquer jeito, a satisfação é imensa, Galba, porque dizer que a Antonieta, depois que a Major Elza voltou para o Exército em 1976, foi quem mais andou com ela pelo mundo afora e foi quem mais convivia. Quando alguém queria falar de alguma coisa sobre a Major Elza, dizia, cadê a Antonieta? Cadê a Antonieta? Era simplesmente assim. Então, eu faço esse registro mais pessoal, e repito, quem vai falar em nome da associação é o Davino, mas eu quero fazer 2 registros ainda, deputado Galba. A satisfação de ter encontrado com seu pai, de termos convivido, Davino, eu, Cleberon, Leonardo, todos com o grande Galba, e para a minha satisfação, em 1979, depois de haver escrito tentado escrever um livro que foi publicado em 79, com esse livro eu fui convidado para fazer parte da Associação Alagoana de Imprensa e também e tive contato com vários militares, e a partir daí passei a ter contato com o vereador Galba Novaes com muita satisfação. Antes de fazer a entrega das comendas, e eu peço perdão porque eu não sabia que o tempo ia ser escasso, mas eu preciso fazer um registro ainda. Justificar, presidente, e eu peço permissão, porque esses homenageados, e explico e começo a fazer porque é que o cabo Elzir vai ser homenageado com reconhecimento público da associação
e a gente quer fazer isso numa sessão para que o alagoano fique tomando conhecimento. Por que é que o tenente Torres está sendo homenageado? E os demais? Tá? E começo pelo Elzi e pelo Torres. A Major Elza sempre teve um apoio muito grande dos comandantes, mas, acima de tudo, os praças, soldados, cabos e sargentos, sempre foi o seu apoio básico, porque para tocar, para garimpar as peças de museu, para montar esse museu, que não é só aqui no Forte de Copacabana, tem um museu que tem a Segunda Guerra, em Goiânia tem museu que foi da Segunda Guerra, nós temos 5 estados brasileiros de museu com peças da Segunda Guerra montado pela Major Elza, que foi chamava ela eu de garimpeira. E por isso que eu já quero convidar. O Davino está ali, mas se você quiser vir para cá, Davino, eu gostaria que ficasse aqui para a gente não demorar muito. Eu queria chamar o delegado Robervaldo Davino, o coronel Kleberon, da Polícia Militar, para ficar, para a gente poder justificar e fazer. Gostaria de convidar o doutor José Leonardo Costa Marques, que é presidente da Federação das CDLs, das Câmaras de Diretores Logísticos do Estado, o empresário Leonardo, e gostaria de chamar o nosso diretor médico, Ives Almeida, também aqui, e o bispo, que é o diretor social, José Bispo da Silva Filho, administrador, jornalista e historiador. José Bispo, eu gostaria que vocês ficassem aqui para que vocês nos ajudassem. E na sequência que vocês entenderem, eu gostaria de convidar aqui o cabo Elzir de Souza Silva Filho para... eu vou ler somente um, porque os diplomas de reconhecimento têm o mesmo teor. Certificado de reconhecimento à Associação dos Ex-Combatentes e dos Amigos do Museu da Segunda Guerra, ao ensejo dos 10 anos de falecimento da Major Enfermeira Elza Cansanção de Medeiros, fundadora e organizadora do Museu da Segunda Guerra, tem a honra de conceder ao cabo Elzir de Souza Silva Filho o presente reconhecimento público por sua atividade perante os ex-combatentes e amigos do Museu da Segunda Guerra, em reconhecimento aos serviços relevantes prestados ao Estado de Alagoas, notadamente na formação de jovens cidadãos. Maceió, 6 de dezembro de 19, estão assinando esse diploma Romane, Davino, Leonardo, Kleberon e Bispo e o Ives. Por favor, vocês entreguem aí e partam para fora. Olhe para a câmera e mostre o certificado, por favor. Olha aí, fica para a pose. O primeiro-tenente Marcos Ney da Silva Torres, aqui eu chamo, ele gostou tanto de Maceió que é a segunda vez que ele serve no 59º Batalhão de Infantaria Motorizada. E serve agora como responsável pela comunicação social do batalhão. Então, toda a comunicação do 59 é de responsabilidade do tenente Torres, que antes se viu em Garanhuns, e com muito orgulho deixou muitos amigos. Nós também tivemos na época do Exército lá em Garanhuns, e o tenente Torres está aqui comandando a comunicação social com galhardia. Muito obrigado, e companheiro Davino, por favor, faça a entrega. Fechando esse ciclo de reconhecimento, nós temos vários níveis de homenagens. Então, esse reconhecimento inicial, esse reconhecimento público, fechando esse reconhecimento, eu gostaria de convidar o comandante do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, o Major Rodrigo Dionísio Giacomelli, que é gaúcho, mas é a segunda vez que ele é subcomandante do batalhão, é uma pessoa queridíssima e é quem mais conhece o batalhão aqui, mais do que o próprio comandante, porque ele já está aqui há tanto tempo, e o Giacomelli é realmente uma pessoa que se disponibiliza para o alagoano. Se aquele lema do Exército, braço forte e mão amiga, for verdadeiro, e o Giacomelli é a mão amiga do Exército Brasileiro. Viu, Giacomelli? Parabéns, eu gostaria que
Gostaria que o bispo fizesse a entrega e... Leonardo, por favor. Bora. Desde que foi fundado o museu, e museu a cultura, é difícil se fazer cultura. E a gente tem e a Major Elza tinha uma preocupação muito grande em fazer com que a população visitasse o museu. E a visitação dos museus, como a cultura às vezes fica difícil. E nós tivemos aqui, entre todos os comandantes, eu digo comandantes, mas o termo militar usado é chefe, todos os chefes da antiga CSM, de todos eles, desde que foi fundado o museu, teve um chefe da CSM que se empenhou em trazer a população, os alunos, as escolas para visitar o museu. E teve nos anos que ele foi comandante da CSM, o chefe da circunscrição militar, nós batemos recorde no museu, nos museus militares do Brasil. Então nós temos a honra. Por isso, a diretoria aprovou a concessão do título de sócio benemérito da Associação dos Amigos do Museu ao coronel João Marques Júnior, que eu gostaria que viesse aqui, João Marques. João Marques também ele se sente tão alagoano que ele estudou direito, e aqui ele foi para a reserva e aqui ficou. E eu peço ao Leonardo e ao Ives que entreguem Leonardo Marques. Vai a medalha dele, vai a medalha também. O João, João Marques, não tive a honra de servir, já estava fora do Exército, mas durante os anos que ele passou fazendo o curso de Direito, nós convivemos bastante lá na faculdade. Eu quero também agora fazer um pouco de uma lembrança histórica da Major Elza, muito pessoal, não a história que está que todo mundo fala e que merece ser divulgada, mas é preciso fazer um registro que o Silvio já fez aqui, do Pedro Camelo, mas eu preciso fazer um registro que eu convivi diretamente com a Major Elza depois que deixei o Exército. Depois de 77, 78, foi que eu passei a conviver mais diretamente, porque ela dizia que depois dela, o Cansanção que tinha servido o Exército era eu. Eu não deve ter sido, não, mas ela sempre dizia essa conversa. E eu achava interessante, porque toda vez que ela chegava aqui, que eu sabia, ela falava: olhe, eu vou falar com a Antonieta. E depois, não sei por que cargas d'água, era com o Arnaldo. Aí eu digo: eu já estou com ciúme desse negócio, porque tudo... Mas aí depois a gente vê. E ela chamava Arnaldo, e não chamava Antônio Arnaldo. Aí depois eu vi que existiu um Antônio Arnaldo Cansanção. Depois eu vi dizer que existiu um Aristides Arnaldo Cansanção, que por acaso foi meu avô. Então, Antônio Arnaldo, Aristides Arnaldo, sempre era um nome suave, comum aos meus ouvidos. Então, quando eu ouvi Antônio Arnaldo, ela falava Arnaldo. Se é Antônio Arnaldo, então, assim, ela sempre, nos últimos anos, quando ela vinha aqui, ela disse: olha, eu vou deixar meu carro na casa do Antônio Arnaldo. Eu vou deixar meu carro na casa do Antônio Arnaldo. Disse: oxe, você não deixa na casa de parente nenhum, deixa na casa do Antônio. Aí ele disse: você está com ciúme, é? Não, pode deixar o carro lá na casa do Arnaldo mesmo. É por isso, doutor Antônio Arnaldo, que eu tenho a honra, a satisfação de que a diretoria da associação tenha lembrado do seu nome e pelo carinho
que a família Camelo sempre tratou a família Cansanção. Então, com esse reconhecimento não podia deixar de ser feito. Tá? É por isso que eu peço que tem que ser aqui, porque não dá para todo mundo ir aí, viu, Arnaldo? Você tem que vir aqui, me desculpe. Entrega a medalha. O destino é tão bom que eu vou pedir o Arnaldo que fique aí e vou ter a satisfação de convidar logo o deputado Silvio Camelo. Ele já disse das particularidades que nos unem. Eu conheci Arnaldo por um lado, conheci o Silvio por outro na OAB. Quando tive a sorte de ser presidente da OAB, o Silvio foi um guerreiro ao meu lado, no conselho seccional, enfim. Então, por essa já que está aqui para sair numa foto, peço que vocês também façam a entrega ao Silvio. E aí fica. Coloque a medalha, por favor. Eu vou dar o papagaio do gato para sair na foto. Peço desculpa por haver tomado tanto tempo, mas ainda tem uma comenda a fazer. E essa comenda é porque foi a comenda Major Elza foi a maior, tem várias comendas e várias medalhas à instituição. E a primeira vez que ela foi instituída, o diretor que fez a propositura fez para entregar ao agraciado, que já foi agraciado, mas não recebeu, não foi materializada a entrega do certificado e da medalha, porque não ficou pronta à época. E aí o secretário José Eduardo Acioli Canuto. As razões pelas quais o Canuto recebe, eu digo Canuto, mas eu falo soldado Acioli, porque ele continua soldado, e a gente conviveu junto no Exército, e eu acompanhei o Eduardo Canuto, o soldado Acioli, volto a dizer, e a gente tem nós sabemos da garra, Eduardo, que você tem e o carinho que você tem com o Exército Brasileiro. Por certo, o mesmo carinho que eu tenho, porque eu sempre digo que eu aprendi a ser gente no quartel. Se eu não tivesse servido o Exército, eu não sei aonde eu teria chegado. Mas eu também não sei onde cheguei, mas cheguei pelo menos até aqui. E foi esse o ensinamento militar, por certo. Nós que convivemos na Rua do Imperador, nós que convivemos na Praça Sinibu, e conheço você de longa data, e você realmente foi o primeiro detentor da comenda Major Elza Cansanção. Então, comendador Eduardo, também venha para cá. Eu aproveito, já deixei os 3 comendadores aqui, porque o comendador Arnaldo Camelo, o comendador Silvio Camelo e o doutor Eduardo, aqueles que não... Falta o Leonardo, né? E o Ives, entreguem aí, por favor. Ives. Para tirar fora. Os 3 juntos. Pode voltar, pode voltar.
Olha, tem alguns comendadores que deixaram a caixinha aqui, mas depois a gente... Presidente Galba, nós pedimos desculpa. O tempo fez com que a gente mudasse um pouco a estratégia de falar, mas eu gostaria de agradecer a todos, dizer que o destino nos reservou esse encargo, que não é um encargo, é sempre uma satisfação. Uma satisfação porque quando eu vejo que os amigos que eu tinha há 40 anos, às vezes eu não convivo com eles, e os amigos que eu encontrei no Exército há 40 anos atrás, nós estamos sempre juntos, por incrível que pareça. Amanhã, na Barra de São Miguel, pela 39ª vez, nós vamos comemorar, pela 40ª vez, nós vamos comemorar o encontro. Então, todo ano, quase todo mês, a gente se reúne. E a gente se conheceu, por acaso, no serviço militar obrigatório. Há 40 anos. Os colegas de faculdade, os amigos que eu tinha, já estão distantes. E a gente, por uma mágica do destino, eu acho que todo mundo era um bando de inocentes naquela época, e todo mundo achou tão bom servir o Exército, e aprendemos tanto, que nós ficamos amigos até hoje. Isso é uma magia. E, por uma ironia do destino, apareceu a Major Elza, que fez um testamento, mandou uma carta para mim, ainda por cima, que disse que o que ia deixar para mim eram as cinzas, que eu tinha que levar para o Rio de Janeiro e que tinha que entregar aqui. Eu digo, pelo amor de Deus, deixe pelo menos uma medalha. Você tem 242 medalhas, deixe uma para eu levar para o museu. Eu não sei onde estão as medalhas, mas as cinzas, com certeza, está no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, está aqui na 20ª CSM, porque eu próprio levei, tá, a foto e o registro histórico disso, porque era assim que ela queria, que as cinzas dela ficassem no Forte de Copacabana, no Museu da Segunda Guerra e no Museu da Segunda Guerra aqui em Maceió. A cinza dela está lá. O testamento que ela fez, eu cumpri a minha parte e me considero assim um felizardo. Mas eu só falei das homenagens. Quem vai falar, aguentem vocês, porque quem vai falar pela associação é o Davino. Muito obrigado, presidente. Queremos agradecer, doutor Rômulo Cansanção, pela participação efetiva num momento tão importante como esse. E nesse momento, assim, quanto mais é tradição nessa casa, sempre o propositor, ele presidia a sessão. E o deputado Silvio Camelo me deu essa honra, enquanto vice-presidente, de fazer a abertura e estar até esse momento fazendo comandando esse processo. Mas eu irei passar a presidência para o deputado Silvio Camelo. Antes, porém, fazendo um agradecimento muito especial, dizendo da minha emoção, desse momento muito importante na minha vida de viver. Eu passei, como eu disse, sendo redundante, 21 anos da minha vida convivendo com meu pai no Exército Brasileiro. Há pouco vi um militar ali dizendo que serviu em Garanhuns. Meu pai foi para o 14RI na época, depois foi para Garanhuns, e ele serviu em muitos locais. E teve um momento que nós passamos um tempo longe, quase 3 anos ele distante da gente, porque não tinha como levar a família. Então, quer dizer, o Exército é muito presente assim, na minha vida. Como eu disse, a Major Elza era muito amiga dele. Ainda hoje eu tenho o cap dele, ainda hoje eu tenho a túnica, as coisas lá no Exército, guardado lá no meu guarda-roupa, que é uma coisa que muito me orgulha e me honra, Major. Então, aqui, mais Silvio, mais uma vez, parabéns. Quero agradecer a todas as pessoas que compareceram aqui nesse momento. Vou deixar que o deputado Silvio Camelo cumpra esse mistério, aqui com muita competência, parabenizando a ele, o novo comendador, Silvio Camelo, comendador Eduardo Canuto, comendador Antônio Arnaldo Camelo, e os demais que foram homenageados, que eu não consegui ainda memorizar os nomes, e faço aqui esse agradecimento em nome do Parlamento Estadual. Honra muito grande. Aqui é a caixa de ressonância da sociedade, é o poder mais representativo do cidadão brasileiro, e é um orgulho muito grande receber vocês aqui. Nesse momento, eu passo a presidência para o deputado Silvio Camelo e faço um agradecimento especial. Eita, meu Deus, parabéns. Obrigado aí. Dando continuidade
aos nossos trabalhos. Agradeço ao deputado Galba Novaes e convido ao doutor Robervaldo Davino para falar em nome da Associação dos Ex-Combatentes. Bom dia a todos e a todas. Presidente Silvio Camelo, cumprimentar a mesa em nome do presidente, até porque o nosso tempo é curto, tendo em vista já o adiantado da hora. Mas foi dada uma missão pelo nosso colega de Exército, da turma de 76, Romano Enrolando Canção Mota, para que fizesse uma homenagem a Major Elza Canção. Então, nós pensávamos o que é que iam falar sobre a Major Elza. Tem tantas coisas. Mas eu voltei um pouco o tempo, soldado Acioli. Voltei para o Exército, 82, 83, quando lá o Tenente Davino, então Tenente Davino, a época em que os soldados, os conscritos entravam, que é o conscrito, é o soldado recém-incorporado, ficavam no período de internato. Eles ficavam lá, chegavam no domingo à noite, saíam na sexta-feira à tarde, após a semana de instruções. E essas instruções também iam para a noite. E um belo dia, eu comandando uma equipe, uma guarnição na época, uma companhia na época, mas desculpe falar guarnição, porque a gente vive tanto o dia a dia de polícia que às vezes troca 31 anos de polícia, a gente troca as coisas, mas faz parte. Então, me chegou uma informação de que a nossa companhia teria uma palestra à noite com a Major Elza. E eu não tinha o que tem hoje, né? Doutor Google, Major Elza. Eu nunca vi falar que tinha mulher no Exército. Isso em 1982. Não tinha esse conhecimento até então. E fiquei aguardando naquela ansiosidade. Como será essa palestra? Chega à noite e aparece uma senhora militar fardada, cheia de medalhas, para dar uma instrução para os soldados. E fizemos o que é de praxe, e apresentamos a companhia, e quando ela começou a falar, aí nós passamos a acreditar que existia mulher no Exército, e existia desde a Segunda Guerra, que ela, em sua palestra para os soldados, ela nos fez viver uma época que nós vivemos. Porque ela mostrou o que estava lá, o que ela viveu no teatro de operações, lá na guerra, lá na Segunda Guerra Mundial, onde ela participou. Ela nos deixou todos emocionados. E agora o que é que eu vou falar sobre ela? Então eu preferi, ao invés de falar, que ela mesma fale alguma coisa. Por favor, o vídeo que nós trouxemos, que está na internet, no YouTube, aí eu trouxe uns 10 minutos para ela falar sobre ela. Por favor. Dia 18 de abril de 43, eu fui ao Ministério do Exército me apresentar. Cheguei lá, falei com a ajudante de ordens, o que é que ele perguntou, o que a senhora deseja? Eu vim me apresentar para a guerra. Ele disse, o cachimbo caiu da boca. Elza precisou esperar, fez o curso de enfermagem e foi descansar em Alagoas. Mas logo mostrou serviço. Os alemães haviam torpedeado um navio na costa. Eu tive a ocasião de socorrer os náufragos do Itabajé e Maceió, e o que eles me contaram foi horrores. O pessoal tentando se salvar e eles metralhando em volta para se divertir, dando risadas. Pouco tempo depois, Elza retornou ao Rio e, com a guerra já declarada, fez prova para ingressar na fé. Eu tirei primeiro lugar empatada com mais duas colegas.
mingau de maisena, mingau de fubá, e distribuíam com as crianças e os velhos. Era o que matava a fome do povo. Mingau na Itália é sinônimo de coisa boa. Mas nos campos da Itália, Elsa viveria um grande encontro de sua vida. O padre americano achava muito engraçado porque eu era a única que não tinha namorado. Lidava com todo mundo americano, inglês e tudo, e ia fazendo brincadeira com um e com o outro. Aí ele disse assim, vou arranjar um noivo para você. Ele disse, pode me arranjar, pode arranjar. Quando eu cheguei, ele estava com um americano de quase 2 metros de altura, louro de pestana branca, parado junto dele. Quando eu saltei do carro, ele disse, está aqui seu noivo. A gente vai fazendo amizade e acaba gostando, né? Um dia, porém, uma notícia inesperada. No dia 2 de maio, eu falei com ele pelo telefone que a guerra acabou dia 2 de maio. Dia 8 foi a assinatura do armistício. Eu falei com ele pelo telefone, ele estava na fronteira da Iugoslávia e marcou de encontrar comigo no dia seguinte, até 4 horas da tarde, no hotel. No dia seguinte eu fui para o hotel esperar e nada. Não chegou, eu fui embora. Passaram-se uns 3 dias, começou a chegar visita para mim. Os companheiros dele iam lá me visitar no hospital. E batiam um papo, eu com esse gênio expansivo dele. Quando foi um dia, eu desconfiei de alguma coisa, porque ele não aparecia. Aí eu virei para um que eu tinha mais intimidade, esse coitado do Bob, né? Essa guerra é uma coisa. Já me contaram. Não me contaram nada, quem vai me contar é você. Ele ficou passado. Ele disse o seguinte, quando o Bob acabou de falar no telefone comigo e voltou para o acampamento, para acabar de arrumar o jipe, ele, o motorista, explodiu uma granada em cima do jipe. E eles ficaram em pedaços. Juntaram os pedaços, botaram em 2 sacos e enterraram. E ninguém tinha coragem de me contar. Foi. Depois disso, é brincadeira. Bom, minhas senhoras e meus senhores, essa é a verdadeira heroína brasileira, carioca, filha de alagoanos. Eu fiz questão de fazer essa homenagem e mostrar porque ela viveu a guerra, ela lutou por nós, ela esteve lá. Só quem esteve lá sabe o que é isso. Muito obrigado a todos. Agradecemos as palavras do Dr. Robervaldo Davino e muito emocionante realmente esse vídeo. Convido agora para fazer uso da palavra o do senhor Leopoldo Gama Filho, sobrinho neto da homenageada, para falar em nome da família. Alô? Doutor Silvio, muito obrigado por essa homenagem. Davi, falar depois de ver esse vídeo não é fácil. Eu queria agradecer a todos, agradecer a ideia dessa homenagem, congratular os que estão recebendo essa comenda, meu amigo Eduardo. E eu tive o privilégio de conviver com a Major, né?
pessoalmente. Essas histórias, eu vi essa e outras fantásticas. Era uma mulher extremamente bem-humorada, generosa e que amava principalmente as Forças Armadas. Eu acho que era o maior amor dela, era exatamente as Forças Armadas. Eu até disse uma vez para ela: tia, você nunca casou? E ela disse: não, eu tive um noivo e tal. E eu brincando com ela, eu digo: pô, é difícil, porque ele ia ter um concorrente grande, que é exatamente o Exército, as Forças Armadas, que era a coisa que ela mais amava. O Romani falou muita coisa dela e gostaria dela dizer o seguinte: Romani, eu recebi o carro, tá? Estava guardado. Lembra, né? Ele me ligou dizendo: o carro da Major está aqui, venha pegar. Tal. Ele devolveu, tá? Ela guardou lá, mas ele devolveu o carro. Gente, muito obrigado pela homenagem. É uma homenagem merecida, era uma mulher fantástica. Quem teve esse privilégio de conviver com ela, como eu tive, é uma coisa inenarrável. Muito obrigado a todos. E desculpa a emoção que eu devia ter feito isso. Obrigado. Agradecemos as palavras do nosso amigo Leopoldo Gama Filho, representando a família da Major Elza. E convido o vereador Eduardo Canuto para falar em nome dos homenageados. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar a mesa. Querido Leopoldo, Bergson, delegado Romani, meu amigo e irmão, obrigado por tudo. Tenente Oséias, Giacomelli, comandante em exercício, cidadão honorário de Maceió, graças a um projeto nosso. Presidente Silvio Camelo, com o qual convivemos 13 anos no mesmo partido, 12 anos na mesma Casa Legislativa. Um grande parceiro e que sempre atuamos juntos em grandes momentos importantes para a nossa cidade. Tenente Márcia, senhor Arnaldo, seu filho tem muito orgulho do senhor, viu? Porque de cada 10 palavras fora plenário, 9 ele se referiu ao senhor e à dona Petrúcia. Meu tenente Davino, pelotão de metralhadora, muito obrigado por... No pelotão de metralhadora nós tínhamos o fuzil FAL, que é mais leve, o 762, mas tinha o mesmo fuzil, um pouco mais pesado, o FAP, fuzil automático pesado, ele só mandava eu carregar ele. Quando não, o morteiro. Obrigado, Davino. Você fez parte da minha formação. Eu perdi meu pai muito cedo, com 14 anos, e com 18 já estava no Exército. E desses 14 aos 18 anos, é evidente que eu, revoltado, eu não entendia porque tinham tirado o pai de mim. E o Exército, nesses 4 anos, eu fiquei um pouco rebelde como pessoa. E o Exército me deu o alicerce que era necessário. Hierarquia, disciplina. E me fez, me forjou, me ajudou junto com a minha família. Sou filho de uma família de 9 irmãos, e os 9 irmãos representaram esse pai que eu perdi. E o Exército me ajudou bastante na formação de meu caráter. Eduardo Alto Guimarães, amigo e irmão da nossa família. Eu pontuei o nome de algumas pessoas, eu não queria me alongar, até porque falar da Major Elza já não tem muito o que falar. O vídeo aí sintetiza tudo. A dona Maria Madalena, do Lions, Pajussara, dona Naraçá, representante da Lana e Grupo Literário, Mariano Raimundo Santos, presidente da Associação dos Veteranos da Marinha, Lino Fonseca, ex-presidente da Agência Brasileira de Inteligência, Petrúcio dos Santos, da Associação dos Veteranos Guerreiros 59, meu amigo e irmão Gilberto Irineu, da Comissão da Pessoa Idosa da OAB, Djalma, presidente da Federação de Handebol, e o André, diretor, Cristiano, da Associação da Caru, com seus alunos, Jefferson Magalhães, da Federação de Automobilismo, e Adilson Potó Martins, presidente da Federação de Biscross. Eu pontuei uma síntese do que se falou aqui, e que para mim é um motivo de muito orgulho.
Você falar do Exército, aquilo que eu lhe disse, tentei muito rapidamente dizer o que o Exército representa para mim. E acho que a Major Elza representa o novo momento que a mulher brasileira tem vivido, né? Do empoderamento, da força, da vontade, do direito da igualdade, do melhor salário, de ser mãe e ser também hoje dividir as despesas dos lares. E aí eu vi, sintetizando o que eu entendi. Ela é filha de alagoanos, a primeira mulher voluntária da Segunda Guerra Mundial, guardiã da memória da Segunda Guerra, fundou o Museu de Alagoas com mais de 700 peças, 5.000 fotografias, e em fevereiro de 2004 passou a fazer parte da Academia Maceiense de Letras como a primeira mulher militar imortal. Então eu queria dividir esse exemplo de pessoa, esse exemplo de mulher e de militar, e agradecer essa homenagem que eu estou recebendo aos meus amigos, ao Marquinhos, vereador de Bateguara, ao Ed Sampaio, Petrúcio Soares, aos alunos da Caru, Cristiano, ao Tibério, liderança, Paulinho, a Hilton, a família Vera Cruz, o Ivaldo, o Flávio, o Everson, o Carlos, o Jean, ao seu filho Januário, se eu estou esquecendo alguns, mas especialmente não só as mulheres daqui, mas essas mulheres que ao tempo que eu exerço atividade parlamentar estiveram e estão até hoje ao meu lado, como Celina, Cícera, Kive e Dione. Eu divido esse prêmio, essa responsabilidade, essa homenagem, essa comenda, mas a continuidade da perseverança do nosso trabalho, da força do nosso grupo, Dr. Gilberto Irineu, eu divido com vocês. Silvio Camelo, parabéns pela sessão, parabéns pela comenda que não só você recebeu, como seu pai. É sempre bom estar do lado do pai, em especial nas homenagens, né? Então leve a minha emoção de estar ao lado do seu pai e ser homenageado nessa comenda. Aos militares, ao tenente e ao cabo, e aos demais que receberam Giacomelli, tenho absoluta certeza que eu estou muito orgulhoso desse momento e da comenda que recebi. Obrigado, Romani, obrigado, tenente Davino. Agradeço as palavras do meu colega vereador, vários mandatos ao lado dele, Eduardo Canuto, e realmente é muito emocionante, Canuto, você tem toda a razão. Convido agora, como último orador, o escritor Antônio Arnaldo Camelo. Não se preocupem, que apesar de eu ter trazido o discurso, algumas palavras para falar na Major Elza Cansanção, eu tive Lino, uma surpresa e uma grande vantagem. Falar por último é a melhor coisa que tem, porque o Evaldo Davi já disse tudo, Romani já deu, todos já fizeram o seu papel de falar sobre Major Elza e, inclusive, de receber essa comenda Major Elza Cansanção. Excelentíssimo senhor presidente, meu dileto e estimado filho, o Silvio Camelo, gostaria de abrir aqui, Canuto, Romani, parênteses, nesta solenidade, aqui nesta casa, agora, 3 gerações da família Camelo estão presentes. 3 gerações da família Camelo. Eu, minha esposa, que está ali, doutora Petrúcia Camelo, meu filho, minha filha Sheila, que está ali, doutora Sheila, e meu neto, que por acaso está chegando ali também, já estava participando da reunião. Então, não é por acaso que essa figura inesquecível, inolvidável,
da Major Elza Cansanção mereça realmente todas as nossas homenagens, todas as nossas lembranças. E ali eu pedi para projetar realmente, lá está, tal qual como Major Elza se apresentava. Suas medalhas, sua farda, o seu desempenho, o seu trabalho, o seu papel, o seu dinamismo. Tecerei certamente algumas coisas que me envolveu e que me levou, e que nos levou a essa amizade com Major Elza Cansanção. Eu gostaria de saudar todos os componentes da mesa, Romani, até para ser mais sucinto, como disse o Canuto, pelo adiantado da hora, Lino, eu gostaria de saudar todos os componentes da mesa na pessoa do nosso homenageado, dos nossos homenageados, Canuto e Silvio Camelo. Todos se sintam homenageados e lembrados. Gostaria de também me reportar a essa plateia tão seleta, família da Major Elza Cansanção, que está aqui presente, representado na pessoa do Leopoldo. Saudar todos que aqui vieram prestar essa homenagem à Major Elza, inclusive as academias, a Lane, Nária Núbia de Sá, a Madalena, a doutora Petrúcia, a minha estimada amiga Cláudia Bulhões, que hoje preside a Academia Alagoana de Cultura. Daqui a pouco eu falarei pequenos detalhes sobre a Academia Alagoana de Cultura. E gostaria também de fazer uma saudação especial a todos os soldados que tombaram ou entregaram as suas vidas ao sacrifício no cumprimento do estrito dever das suas carreiras militares. E que, aqui e agora, saúdo-os na pessoa do saudoso Major Elza Cansanção Medeiros. As nossas homenagens, as memórias e as nossas lembranças. Minhas senhoras, meus senhores, a grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Aristóteles, pensador. Mais uma vez, senhor presidente, esta Casa Legislativa, sob a presidência do deputado Silvio Camelo, por sua própria proposta, em parceria com a Associação dos Militares da Reserva do 59º Batalhão de Infantaria, que é presidido pelo Dr. Romani Cansanção, e prestam, por meio desta solenidade, homenagens em memória pelo 10º aniversário de falecimento do Major Elza Cansanção Medeiros, ao tempo em que, nesta oportunidade, homenageia a personalidade do mundo político e cultural do Estado de Alagoas, meu estimado Lino. Senhor presidente, senhores deputados, os senhores autoridades aqui presentes, familiares, homenageados e convidados, coube-me esta honrosa missão de, neste momento, fazer uma saudação em homenagem ao Major Elza Cansanção Medeiros, revestida de ótimas lembranças, saudades e gratidão. Lembranças. Nara. Eu abro a janela do tempo e mergulho nas reminiscências de um passado longínquo, uma história que se inicia na década de 40, quando o Major Elza, em férias, sempre visitava o seu tio, Antônio Arnaldo Bezerra Cansanção. Abre-se um parênteses também para dar uma explicação. O meu pai, que morava na usina, meu avô também era da usina, ele se inspirou tanto na figura do usineiro, que se chamava Antônio Arnaldo Bezerra Cansanção, e botou o meu nome de Antônio Arnaldo, só que eu nunca consegui ser usineiro. Essa eu não consegui. E nós achamos pouco, ainda tem meu neto, chama-se Antônio Arnaldo Lins Camelo. Então, Antônio Arnaldo tem para todas as gerações, né? E era de férias,
o doutor Antônio Arnaldo, como eu já disse, era dono da Usina Alegria, proprietário da Usina Alegria, da bucólica Murici, onde eu nasci e vivi os anos da minha infância. Pois bem, nesses períodos de férias, o meu avô, Pedro Camilo, meu avô e meu pai adotivo, que ele me criou, que era empregado da Usina Alegria, a ele cabia a tarefa de dar apoio, da assistência logística e tomar devidas providências quando aquela intrépida e inquieta jovem solicitava de quando em quando um transporte para se deslocar até a cidade de Murici, por ocasião das festas de padroeira, Nossa Senhora das Graças, no dia 1º de fevereiro, ou assistir à missa dominical. No outro momento, ela solicitava um cavalo selado para visitar a fazenda Santa Fé, do seu outro tio, Dr. Nelson Cansanção, onde se podia tomar um refrescante banho de bica. Local preferido sempre para piqueniques por aquelas famílias. Além de provar de uma saborosa laranja Bahia, um verdadeiro manjar, fresquinha, polida no pé, no pomar do senhor Manuel Cândido. Ou ainda, do que ela gostava muito, um saborosíssimo caldo de cana, moído na hora, sempre disponível naqueles períodos de moagem. Tudo isso ficou gravado na memória do Major Elza e quando, e sempre, anos depois, nos encontramos, ela saudosamente lembrava. O tempo passou. Lá atrás ficou a juventude, as circunstâncias, a vida nos levou adiante, meu avô veio morar aqui, nós viemos morar aqui em Maceió, eu cresci, fiquei adulto, amei, casei-me com aquela jovem que está ali faz 55 anos. Não precisa ninguém dizer uma santa não, porque eu passei um vexame de desse danado, senhor presidente. Eu estava empolgado no discurso, aquela jovem, 55 anos, casado. Aí uma pessoa gritou lá do fundo, isso é uma santa, mas já está considerada como tal, né? Bom, eu casei, me formei, me construí uma família, nas idas e vindas do universo cultural, eu reencontro o Major Elza, como gostava de ser chamado. Já tinha cabelos grisalhos, major reformado do Exército Brasileiro, atuou na Segunda Guerra, em vários setores como oficial de ligação, poliglota, inclusive ela disse isso ao vivo ali no vídeo, falava 5 idiomas, fluentemente 5 idiomas, era formada em jornalismo, história, ela era multifacetada. Eu vou resumindo porque realmente formada em psicologia, parapsicologia, turismo, relações humanas, telefonia, escultura, era artista plástico, aí merece um registro. Vários bustos foram confeccionados por ela, inclusive o dela que ficou comigo lá em casa. Você sabia disso. Ela me entregou o busto e queria que fosse feita uma praça um dia com o nome dela e que lá estivesse o busto. Depois eu devolvi para a família, né? Como também devolvi o carro. Ela chegou até a fazer o curso de paraquedista, que por problema de saúde não conseguiu concluí-lo. Amava a vida, a música, a família. Viajar sempre foi uma constante na sua vida. Ela deu aquele testemunho ali. Esteve nos 2 polos, no norte, vindo de Arcogério, e no sul, na Antártica, onde percorreu as bases Almirante Brown, na Argentina, Melchior, no Chile, Concepción e várias outras. Nas Malvinas esteve no porto Ushuaia. São traços da sua personalidade. Ela viveu intensamente. Foi agraciada com 36 condecorações. A mulher mais condecorada do Brasil, inclusive uma veterana do teatro de operações de guerra. Multifacetada, inquieta, sonhadora, sempre com um novo projeto, sempre com um novo desafio. Acompanhei-a nas suas últimas décadas de vida. Quando, realizando palestras, relatando os trágicos episódios da Segunda Guerra Mundial, aí eu me reporto ao que o Davi colocou,
E ela empolgava aquela turma jovem, quando ela contava aquele relato, passando o vídeo. Eu vi tantas vezes isso e realmente sempre era aplaudida de pé, quando terminava as suas apresentações. E a participação da FEB naquele terrível episódio, sendo sempre aplaudidíssima onde quer que ela se apresentava, por onde quer que ela passava. Criou o Museu da Segunda Guerra Mundial, em 14 de março de 1996, que é dirigido pelo chefe da 20ª Circunscrição do Serviço Militar, localizado na Praça Olavo Bilac. Vamos passando essa parte que já foi dita. Uma interessante, ela, no seu trabalho, já na reserva, ela prosseguiu este trabalho de captação da memória da FEB, sendo designada para executá-lo sem ônus para os cofres públicos na 50ª Seção do Comando Militar do Leste, onde até aquela data recolheu um acervo de 5.000 fotos, documentário de 5.000 fotos. Esta é uma lembrança viva, que faz parte do acervo das minhas amizades, que guardo indelevelmente na minha memória, essa mulher maravilhosa, uma líder, um mito, que hoje homenageamos, e que nos faz e fará muita falta. A sua presença sempre é sentida, a sua ausência sempre é sentida. Ela é uma das personalidades que integra a galeria de pessoas que são chamadas de imprescindíveis, insubstituíveis em nossas vidas, em nossa sociedade. São as imprescindíveis, as insubstituíveis. Saudades. Sinto deveras muita saudade da estimada amiga, que há 10 anos nos deixou. Nasceu no dia 21 de outubro de 1921, dia em que a Igreja Católica comemora o dia de São Hilarião, perto de uma cidade que se chama Tébata, perto de Gaza, em Palestina, e que deixou da sua verve esta lapidar sentença, São Hilarião. Abre aspas. Sai, minha alma, de que tens medo? Há 70 anos serves ao Cristo e agora tem medo de morrer? Ele já estava no final da sua vida. Faleceu aos 88 anos de idade, a Joelza, no dia 8 de dezembro de 2009, dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Morreu como viveu, lutando, superando-se, reinventando-se a cada dia, dando-nos sempre uma lição de resiliência e que, por ironia do destino, atentos senhores, por ironia do destino, vereador Canuto, para quem era uma veterana de guerra, meses antes do seu falecimento, fora vítima de um acidente de uma bicicleta. Salvo engano meu, ela estava em Minas, de Juiz de Fora, fazendo palestras, realizando as palestras. Quando houve esse acidente, e daí para frente, realmente, provocou uma fratura no seu fêmur, que após várias cirurgias não conseguiu recuperar-se. Visitei-a no seu apartamento no Flamengo, Rio de Janeiro, dias antes do seu falecimento, quando, já no leito derradeiro, seu olhar, já debilitado, não era mais o mesmo. Porém, ela sempre ainda me dizia que estava se preparando para, quando melhorasse, vir para Maceió. Que aqui era o refúgio dela. Sempre foi. Ela era carioca, né? Nasceu no Rio de Janeiro, mas era alagoana de coração. Fica aqui, portanto, registro meu preito de gratidão e de saudades, essa notável mulher. Sinto saudades, sim, dos nossos encontros, reencontros, momentos de eventos culturais, aqui, nas Bienais do Livro do Rio de Janeiro e São Paulo, quando nós não perdíamos uma Bienal. E ela era assim, uma figura marcante. Quando chegava na Bienal, ela era assediada, ela era, sei lá, tinha uma visibilidade incrível. Isso eu assisti e convivi com ela durante as 2 últimas décadas da sua vida. Quando tivemos a oportunidade de lançar os seus livros naquelas feiras literárias, no estande da Fundação Municipal de Ação Cultural, era uma presença marcante e constante que é ao meu lado, e da minha esposa Petrúcia Camilo, e de todos aqueles que nos acompanhavam naqueles eventos, dividia conosco
o seu brilho, o seu sucesso. Carismática, inquieta, sua inteligência emocional irretocável, invejável, de uma personalidade fortíssima, além de uma respeitada liderança na instituição militar onde serviu. Aí eu quero abrir um parênteses pequeno para outra experiência, outro momento que eu vi com o Major Elza. Eu sempre, quando ia ao Rio de Janeiro, não me hospedava na casa dela, mas ela sempre me dava toda a atenção, todo o apoio. E me levava naqueles comandos, naquelas setor de comando militar, agora falava, Forte Copacabana era um, e tem lá inclusive um museu que tem a imagem dela, tem um manequim da Major Elza. Mas ela tinha uma característica que isso realmente ficou muito marcado na minha mente. Ela abria os gabinetes, comandante 59, como que abria a porta da sua casa. E era recebida com todo respeito, com todo carinho. Ela chegava, abria a porta, general fulano tal, e Elza, vem para cá. Esse aqui é meu filho. Sempre foi assim, o diálogo dela comigo. Então, essa pessoa marcou muito na minha vida, Hans. Sua presença era marcante, constante ao lado da minha esposa, já falei, num desses encontros, veja, atentos senhores, num desses encontros, apresentou-me a vários comandantes militares das unidades do Exército do Rio de Janeiro, pois tinha livre acesso aos seus gabinetes. E, além disso, Cláudio, promoveu no seu apartamento, lá no Flamengo, um encontro, Flamengo, Rua Marquês de Abrantes, 138, apartamento 301. Um encontro, 6 generais. Não é da reserva não, 6 da ativa. E eu lá na mesa com o general. Eu digo, meu Deus, onde foi que eu fiz? Né? Olha, general, isso aqui é meu amigo, é meu irmão. Um almoço na casa dela. Eu guardo essa lembrança com muito carinho. Bom, major enfermeiro do Exército Brasileiro, foi a primeira voluntária no Brasil. Observe que está sempre passando ali uns slides, e daqui a pouco eu vou me referir a ele, é bem rápido, né? Era carioca de nascimento, filha do médico sanitarista alagoano, doutor Tadeu de Araújo Medeiros, e da senhora Aristeia Cansanção. Também alagoana, filha do poderoso senhor de engenho de uma família brazonada. Família com brasão. Era o pai dela e a mãe. Durante a Segunda Guerra, atuou em vários setores como oficial de ligação, foi enfermeira-chefe do 7º Station Hospital, na cidade de Livorno, na Itália. Na literatura, fundou e dirigiu 2 revistas em jornais do Recife e no Rio. Seu livro, Nas Barbas do Tedesco, editado e premiado pela Biblioteca Nacional, esgotou a sua edição com 10.000 exemplares em menos de 2 anos. Seu segundo livro foi Assim que a Cobra Fumou. Vou pular essa parte, que foi a parte dos lançamentos do seu trabalho cultural. E, finalmente, 2, Direita e Esquerda, Acertem o Passo. Foi o último livro publicado pela Major Elza, que eu tive o prazer, Davina, e a honra, Canuto, de fazer a apresentação do livro. E lançar nas bienais. Uma festa, lindo. E lançar o livro nas bienais. Apenas como registro, né? Apresentou inúmeros trabalhos, né? Em congressos de medicina militar, de hospitais, onde destacamos sugestões para a criação de um corpo auxiliar feminino. Alguém falou sobre isso, né? Ali, essas são algumas essa homenagem, daqui a pouco eu falo sobre ela, que foi o embrião do corpo feminino da Marinha e da Aeronáutica, e assim como no estudo de projeto da criação da Polícia Feminina do Rio de Janeiro. Eu vou pular essa parte, porque tem coisas bem interessantes aqui na frente. Tem mais alguns episódios com referência a Major Elza, mas já fui citados por várias vezes. Entre os títulos que ela foi agraciada, e aí eu gostaria de fazer uma referência, anotamos cidadã do Estado de Alagoas. Cidadã do Estado de Alagoas. Cidadã de Maceió, cidade de Maceió. E do município do Pilar, no Estado de Alagoas. Amiga da Polícia Militar do Estado de Alagoas, Polícia e Exército do Correio
Aéreo Nacional, benemérita da Sociedade de Belas Artes e escritora e médico. Um detalhe que apareceu agora há pouco ali no vídeo é que a Major Elza, ela foi também sócia efetiva da Academia Maceiense de Letras. Educação, infelizmente está meio doentinho, não pôde estar aqui. E a apresentação, a saudação acadêmica, o Cláudio, a saudação acadêmica, e aqui chama-se inclusive de elogio acadêmico, fui eu que fiz naquele momento, que marcou profundamente a entrada dela na Academia Maceiense de Letras. Também ela é membro efetivo, sim, da Academia de Letras, já disse, sócia correspondente da Academia de Letras e Artes do Nordeste, indicada pela acadêmica na época e presidente, escritora Petrúcia Camilo, e também pertencia como correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Pioneira em vários setores, foi a primeira mulher a ser eleita como membro do Instituto de História Militar do Brasil, para o Conselho de Confederações de Velho Motor, e por aí vai. Certo? Entre os títulos, já me referi, e por fim, trecho, esse é importantíssimo, Davi. Trecho extraído do livro Foi Assim que a Cobra Fumou, primeiro livro, subscrito pelo imortal e acadêmico Austregésilo de Ataíde, da Academia Brasileira de Letras, que ele subscreveu esse texto. Permita só um pouquinho de paciência, porque essa história, no meu entendimento, os senhores que são militares, não tiveram a oportunidade de conhecer a mais jovem, especialmente os mais jovens, é preciso que alguém fale sobre isso, é preciso que alguém diga a essa geração atual que existe uma história nesse país, existem heróis nesse país, e que tem que ser dito, tem que ser reverenciado. Eu acho que quando se faz um show de qualquer coisa, a plateia corre toda para lá. A juventude, a turma jovem corre toda. Nada errado, tudo bem. Mas é preciso que ela tome conhecimento dessa verdadeira história que nos emociona, nos faz engrandecer a nossa vida, nos orgulhar da nossa história. Então ele disse o seguinte, o Austregésilo de Ataíde. Abre aspas. A história da Força Expedicionária Brasileira precisa ser contada às gerações de hoje, para que aprendam a amar, honrando-as as glórias do seu passado recente, mais depressa esquecido. Aquilo que eu já falei. No tumulto das grandes acontecimentos que marcam os últimos 40 anos de vida mundial. E sai por aqui, é um texto bem longo, subscrito pelo imortal da Academia Brasileira de Letras. Certo? Um pequeno detalhe que eu gostaria também de me reportar e fazer referência. Quando eu vi nesse vídeo que passou, se você pudesse voltar esse vídeo que ela aparece de branco, não, no vídeo anterior, certo? Que ela aparece de branco, observe que tem 2 medalhas penduradas no seu pescoço. Uma das medalhas é da Academia Alagoana de Cultura. Está lá, Arthur Ramos, eu fiquei bem atento. Uma das medalhas está no seu pescoço, é da Academia Alagoana de Cultura. E, modéstia à parte, nós tivemos uma participação na sua criação. E Major Elza, Cláudia, você talvez não saiba disso, ela me ajudou em todos os momentos para se fundar essa academia, para se criar essa academia. Os pelerines, o capelos, ela fez os torçais internada no Hospital do Açúcar, recém-operada, que o menino operou ela, o Cansação, que é médico lá do Açúcar. Foi ela deitada no leito, se recuperando e bordando 40 torçais dos pelerins. E aí, olha lá, está ali. Repare que tem a figura do Arthur Ramos, está ali, no meio. Tem uma bem destaque ali. Pronto, Arthur Ramos. Essa eu tenho assim a felicidade, porque agora há pouco também apareceu a fotografia da posse da Academia de Cultura. É um documento raro, mas está aí. Novamente ali, Arthur Ramos,
certo? Bem que destaque, que é a medalha da Academia de Cultura. E já falei sobre a fundação da academia, que nessa academia nós tomamos posse daqui, olha lá a medalha Turra. Nós tomamos posse juntamente com o governador da época, Ronaldo Lessa, que era um dos acadêmicos, né? E tantos outros figuras importantes da nossa mundo cultural, né? Ele foi, o Ronaldo também foi sócio fundador conosco, e aparece na foto, daqui a pouco vai passar. O sentimento de gratidão reflete a presença de Deus em nossas vidas. Major Elza, São Paulo Apóstolo, na reta final da sua existência, da sua iminência da sua morte, nos deixou uma sentença, que neste momento gostaria de evocá-la. Diz Paulo, o apóstolo: combati bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo Apóstolo, Timóteo 2. E nas considerações finais do seu livro, saiu uma foto da ex-vice-prefeita, né, Lourdinha Lira, certo? E Major Elza e outra. Sim, isso aí também é interessante. Aí tem a cobra fumando e tem o Senta-Pua, que eram os convites, o Davino. Está lá, convite para o museu da Segunda Guerra. Tem outros convites, se você for próximo, outros convites aí. Guerra Mundial está lá. Bom, todas essas reminiscências, todas essas histórias que aqui foram contadas, hoje transforma-se num documento. Essa casa está tudo registrado ali. Essas senhoras que são as taquígrafas, né? Tudo registrado. Inclusive, quando eu termino de falar, geralmente eles dizem: mande a cópia do discurso, que se faltou alguma coisa eu completo. Mas apenas uma referência. Senhor presidente, senhores autoridades aqui presentes, essa casa também é conhecida como Casa do Povo. E por meio do seu presidente, atendendo ao propósito do deputado Silvio Camilo, em parceria com a Associação dos Militares da Reserva do 59º Batalhão de Infantaria de Alagoas, cumprem o relevante papel diante da sociedade alagoana, em especial a de Maceió, em promover esta sessão solene, meu caro Eduardo Guimarães. Se eu não falar no Eduardo, depois ele vai dizer: rapaz, você falou em todo mundo, não falou em mim, tá ali. Meu presidente da SOMAR. Em promover a sessão solene, homenageando e reconhecendo celebridades no universo cultural, que foi as homenagens que foram feitas aqui, a esse grupo que hoje estava aqui, inclusive ao vereador Canuto, ao deputado Silvio Camilo, e modestamente, eu acho que eu nem merecia tanto, mas agradeço, Romano, mais pela sua generosidade. Prestando uma justa e legítima homenagem. Está terminando. Não se preocupe não, que já está no final. Para não dizer que não falei de flores, este poema, que eu vou recitá-lo aqui agora, também tem uma história bem pequena para contar. Era um exímio sonetista. Era um impecável sonetista. Ele fazia os poemas dele com rima, com verso de 10 sílabas, né? 11 sílabas, que era impecável. Eu estou falando de Hamilton Carneiro. Saudosa memória, que também já se foi, o ano atrasado. E entre as coisas belíssimas que o Hamilton escreveu, inclusive o Lino de vez em quando disse: rapaz, aquele poema vai sair agora. Ele fala-nos da vida e da morte. O Hamilton, seu poema. Esses impecáveis versos, quando nos falavam da vida e da morte, essa belíssima página poética que ele assim se expressou. Chama-se Eterno Retorno. Prestem bem atenção, valeu a pena ele chegar a este momento.
Disse o poeta: a alegria e a beleza das manhãs, a tristeza e a melancolia dos crepúsculos nos deixam cada vez mais minúsculos diante da obra do Pai. Ronaldo: aquele que vai sempre volta, e aquele que volta sempre vai. O eterno e lindo renascer não implica no eterno morrer, porque a morte não existe, a vida é que persiste. E nesse entra e nesse sai, aquele que vai sempre volta, e aquele que volta sempre vai. Despertar para as grandes ascensões é viver sublimes emoções. Ao invés de um processo, de um ciclo vicioso, é um processo harmonioso, que às vezes nos afasta e às vezes nos atrai. Aquele que vai sempre volta, aquele que volta sempre vai. Meu senhor presidente, senhores aqui convidados, autoridades aqui presentes, ao chegar ao final dessa apresentação desse trabalho, duas coisas eu gostaria que ficassem também registradas. Certo? Uma dos slides que foi passado ali são algumas cartas que eu tinha como documento do período que nós tivemos essa amizade tão intensa. Está aí, as cartas, várias cartas. Não dá para ler, mas estão comigo, são registros que estão guardados. Eu não sei se poderia até servir para o museu, certo? Então, aí, escrito muito manualmente, são manuscritas, outras digitadas e tal. E eu queria também, para fazer um registro final. Essa solenidade foi presidida pelo deputado, simplesmente que tem água, Galba Novaes Castro. E ele fez referências à minha pessoa, elogiosas. E eu gostaria de, ao finalizar, fazer algumas referências a Canuto. Galba Novaes de Castro, pai, certo? Que era do Exército, era sargento do Exército. Eu tive uma relação de amizade pessoal, sim, de muito carinho, de muita atenção. Ele era um cara, vai aqui um depoimento, foi um dos melhores, uma das melhores figuras que eu encontrei no universo político, que não é fácil. Ele era de um caráter, de uma palavra, de uma retidão de caráter, de um companheirismo. Esse momento que eu vivi na Câmara com o Galba Novaes, pai, selamos uma grande amizade. E hoje aqui eu estava vendo a coincidência da vida, quando disse que a vida nos afasta e a vida nos atrai. Meu filho, deputado Silvio Camelo, eu estou seguindo agora o passo dele. E antigamente dizia assim, Canuto, o Silvio é filho do Arnaldo Camelo. Agora diz o contrário, o Arnaldo Camelo é pai do Silvio. Então a vida nos leva a isso. E eu fico feliz de registrar o seguinte: Galba dirigindo a sessão, presidindo a sessão. Lembrando-se do pai, que foi meu amigo. Esse depoimento belíssimo que todos viveram aqui, que todos assistiram. Meu filho está ali, agora presidindo. Eu, como pai, me sinto agraciado, me sinto vaidoso, me sinto realizado, por que não dizer assim. E vejo essa casa, por meio do seu presidente, Marcelo Vitor, deputado, por uma proposta do deputado Silvio Camelo, realizar essa sessão que tanto homenageando uma pessoa que tanto marcou na minha vida, tanto foi tão presente, foi tão intensa. E se fosse relatar os momentos que eu viveu, é muito prolixo, ficaria muito prolixo. Mas eu gostaria de, ao finalizar, parabenizar a Romane pela iniciativa, o deputado Silvio, pelo que achou que devia realmente apresentar a proposta, pela proposta que fez da sessão solene. Nós que estamos aqui assistindo esse documentário, registrando esse documentário, e muito especialmente a família da Major Elza Cansanção.
a família da Major Conceição, representada pelo Leopoldo. Então, eu poderia dizer e afirmar em alto e bom som, vereador Canuto, nós estamos vivendo um momento de plenitude, trazendo memórias de pessoas que a gente precisa conhecer essas memórias, homenageando pessoas que doaram toda a sua vida, entregaram toda a sua vida, essa entrega de vida, nos dando um exemplo para todas as gerações que virão depois de Major Elza, para dela e para outras. E eu acho que nesse momento a gente sente-se contemplado, Lino, realizado. Se existem sonhos que precisam ser sonhados e vividos, eu acho que esse é um deles. E tudo veio dentro de uma circunstância, por exemplo, eu não falei com o Romani, foi o Romani que teve a iniciativa, não falei com o Davino, mas as circunstâncias, as coisas nos levaram a este momento. E eu quero agradecer de coração essa paciência, essa tolerância, que eu sei que minha mulher diz muito a mim. Você, quando começa a falar, não quer mais parar. Ela diz muito isso, mas eu não consegui ainda dizer as coisas resumidamente. E, finalmente, este discurso está aqui, como os outros que eu já fiz. Nós estamos publicando ele num livro. Eu estou publicando agora 2 livros mais. Palavras lidas, que são crônicas. E tem também nos slides uma crônica que eu fiz para a Major Elza. Uma Mulher, um Mito. Está lá naqueles slides. Uma Mulher, um Mito. Foi a crônica que eu publiquei agora há pouco tempo, esse ano. E agora, o segundo livro, são Palavras Lidas, que foram essas palavras lidas que eu li aqui, vai ser publicado no segundo livro, já está quase pronto. Só poucas, assim, são poucos detalhes para a gente liberar o livro da editora. E aí, eu acho que, deputado, nós cumprimos a nossa missão. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecemos a participação do médico escritor, doutor Antônio Arnaldo Camelo, e antes de pedirmos a banda do nosso querido Exército para ouvirmos o hino do Estado de Alagoas, vou passar aqui um vídeo de 1 minuto, enquanto a banda se prepara, sobre a Major Elza, que foi um presente da nossa querida Cláudia de Bulhões, e é o coronel Paulo Sérgio Camargo dando depoimento. Olá, Cláudio, tudo bem? Bom dia. É um prazer falar sobre a Elza Cansanção. Eu servi com a Elza durante 4 anos no Comando Militar do Leste. Eu fui chefe da Elza na seção de audiovisuais do Comando Militar do Leste. E o prazer de conviver com essa extraordinária figura, essa extraordinária mulher. Toda vez que eu falo sobre ela, eu me emociono. Vocês pensarem que em 1941, 42, um adolescente de 18 anos se alista como enfermeira para ir para a Itália, lutar contra as tropas alemãs, as mais preparadas do mundo, mais poderoso exército do mundo. Um adolescente de 18 anos saiu do Brasil, representou o Brasil, passou por uma guerra mundial que não é pouco, voltou para o Brasil, continuou servindo ao exército e à pátria até o dia de sua morte. A Elza, eu fui chefe dela, eu fui amigo, às vezes até confidente, morava coincidentemente no Flamengo, a 2 quadras da casa dela. Foi uma experiência maravilhosa conhecer essa mulher, e foi uma legítima representante das mulheres brasileiras, pela força, coragem e energia. Elza, onde você estiver, eu sei. Olá, Cláudio, tudo bem? Encerrou o vídeo, mas com grande conteúdo, e a mensagem reflete tudo o que foi falado aqui no dia de hoje. Solicito a banda do Exército Brasileiro para ouvirmos, e convido a todos a ficarem de pé, para ouvirmos o hino do Estado de Alagoas.
Agradeço a participação da banda do nosso brilhoso Exército Brasileiro e agradeço primeiro a Deus, depois a direção dessa casa, na pessoa do presidente Marcelo Vitor, que mudou também o horário da sessão ordinária que tivemos hoje pela manhã para 1 hora antes, justamente para que pudéssemos realizar também essa sessão solene. Agradeço a participação de todos. Amigo Romani, missão dada, missão cumprida. Fiquem com Deus e um bom final de semana. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.